todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal Creio Logo Sei. Hoje é domingo e continuamos a nossa série falando sobre fim dos tempos, sobre escatologia, sobre a volta do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Antes de mais nada, peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curta e compartilhe esse vídeo se você for edificado por ele e que você possa nos seguir nas redes sociais e também deixar o seu comentário aí, fique à vontade, inclusive para discordar, de forma cristã, né? Porque nós cristãos não devemos ser somente educados e polidos, nós devemos ter amor, né? Inclusive nas discordâncias e unidade. Unidade naquilo que é inegociável e naquilo que nós divergimos, amor. Glória a Deus por isso. Hoje nós vamos falar mais alguns conceitos muito comuns de se ouvir quando o assunto é escatologia. Nós temos já um vídeo que a gente vai deixar aqui de sugestão, onde a gente falou um pouco sobre, basicamente, né, assim, o que eu gosto sempre de deixar claro aqui, que eu não tenho pretensão nenhuma, né, de ensinar, de trazer um tratado, nada disso. Eu sei muito pouco, quase nada, para falar a verdade. Então, assim, são conceitos básicos que assim, eu espero que levem você a querer aprender mais. E aí você pode pesquisar, né, com pregadores da sua confiança e aprender mais sobre os assuntos. Mas aí nós falamos conceitos bem básicos mesmo sobre milênio, sobre o arrebatamento, sobre a grande tribulação. E hoje nós vamos falar mais alguns desses conceitos. Então, vamos em frente. Então, hoje nós vamos falar sobre os conceitos pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, pré-milenista, pós-milenista e amilenista. Então, esses são os conceitos que a gente vai falar hoje brevemente, de forma bem básica, bem resumida mesmo. E se você se interessar, se você ainda não ouviu falar sobre isso, você pode pesquisar, né? Como nós já falamos. E de repente você sabe muito, por favor, fale conosco, né? Comente no vídeo, acrescente aqui para nós, né? Você é muito bem-vindo. Então, o primeiro conceito que nós vamos falar é pré-tribulacionismo. O conceito do pré-tribulacionismo entende que o arrebatamento da igreja de Jesus será antes da grande tribulação. Ou seja, a igreja não passará pela grande tribulação. Esse conceito entende de que a igreja vai ser poupada do que vai acontecer. Jesus mesmo disse que é um tempo terrível de angústia, que não houve igual antes, nem depois jamais haverá. E o pré-tribulacionismo entende isso, que Deus não permitirá que a sua igreja passe por esse tempo terrível de angústia, assim como ele fez com Noé, né, colocou Noé e sua família na arca, né, e a arca subiu porque as águas encheram e a arca subiu. E depois que as águas baixaram, que a destruição já tinha, né, terminado, a arca voltou à terra. Assim seria com a igreja também, né? Jesus arrebataria a sua igreja antes de tudo começar, levaria essa igreja para os céus, né? Para as bodas do Cordeiro, e depois, ao final da tribulação, Jesus volta a pisar na terra, né? Onde todo olho verá, ele se mostrará como um relâmpago do Oriente até o Ocidente e volta à Terra com a sua igreja vitoriosa, tá? Basicamente é isso que pensa o pré-tribulacionismo. Agora vamos falar o conceito do pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo entende ao contrário. Ele também acredita que vai haver um arrebatamento, que a igreja será arrebatada, como diz Paulo em Coríntios e em Tessalonicenses. Mas ele entende que a igreja será arrebatada ao final da grande tribulação. Muitos entendem até que não existem dois eventos, o arrebatamento e a segunda vinda, e sim que é praticamente a mesma coisa. Então, quando Jesus voltar ao final da grande tribulação para destruir o anticristo, então a igreja será arrebatada, vai encontrá-lo nos ares
antes, né, desse evento em que ele pisar na terra, e em seguida ele pisa na terra. Claro que existem divergências aqui, tá? Eu estou dando assim um conceito bem generalizado sobre isso. Um outro conceito é o mid-tribulacionismo, que são o grupo de pessoas que entende que Jesus vai arrebatar a sua igreja no meio da grande tribulação. Não vai ser nem no começo, nem no final, vai ser no meio. Existem uma série de argumentos para isso, inclusive de que alguns entendem que a igreja precisa, né, no conceito deles, passar por algum tipo de perseguição, de refinamento, né, como foi lá com a igreja primitiva, mas também que ela sabe que a igreja não está destinada à ira de Deus, e a ira de Deus vai ser derramada na grande tribulação. Então eles entendem que ela vai passar por uma perseguição, mas não vai provar da ira de Deus que vai vir na grande tribulação, que seria na segunda metade, né, nos últimos 3 anos e meio. Então, que nesse período a igreja passa 3 anos e meio da tribulação aqui e é arrebatada no meio, e aí em seguida existem mais 3 anos e meio de sofrimento para os filhos da desobediência, como diz a palavra. Então a igreja seria retirada no meio. Ok? Agora vamos falar dos milenistas, pré-milenistas, pós-milenistas, amilenistas. Como nós falamos lá no vídeo sobre o milênio vai ser o tempo em que Jesus vai reinar na terra fisicamente por 1000 anos com um cetro de ferro. Existem inúmeros textos nos profetas do Antigo Testamento e também Apocalipse vai falar sobre o milênio. Jesus vai governar o mundo a partir de Jerusalém e será um tempo de justiça, de paz, né? Realmente aquele tempo em que nós ansiamos. Agora, entre os teólogos existem várias correntes diferentes, né? Uma delas é o pré-milenismo. E o pré-milenismo tem o pré-milenismo histórico, tem o pré-milenismo dispensacionalista, né? Basicamente, o pré-milenismo histórico entende que a segunda vinda de Cristo vai ser antes do milênio. Na verdade, é assim que eu entendo quando eu leio Apocalipse, né? Jesus vem à Terra e depois é instaurado o milênio. Zacarias também vai mostrar alguma coisa disso, quando Jesus está lá no Monte das Oliveiras, que os judeus vão falar, que feridas são essas nas suas mãos? Jesus está ali, né, fisicamente de volta, e os judeus vão, que é isso? Por que você é ferido desse jeito? E ele vai dizer que foi ferido na casa dos seus amigos, quer dizer, vai falar, vocês me feriram, e os judeus vão se lamentar, se arrepender amargamente, né, mas serão salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Então, o pré-milenismo histórico entende isso. Primeiro Jesus volta, depois o milênio acontece. Na verdade, a cronologia de um pré-milenista é essa. A grande tribulação acontece, 7 anos de grande tribulação. Aí Jesus vem, na segunda vinda todo olho verá, como um relâmpago que se mostra do Oriente ao Ocidente. Ele destrói o anticristo e instaura o milênio, o seu reinado de 1000 anos, certo? Então, o pré-milenista entende isso. Jesus volta antes, fisicamente à Terra, e então ele instaura um reino de 1000 anos. O pré-milenismo dispensacionalista crê da mesma forma e acrescenta, basicamente, tá, queridos? Porque você pode encontrar pré-milenismo hoje que entende o histórico e o dispensacionalista juntos, ou que divergem em alguma coisa. Estou sendo assim bem básica aqui, estou generalizando bem. O dispensacionalista entende ainda essa mesma cronologia, só que com um fato antes, que é o arrebatamento da igreja, né? Porque entende assim que Deus dividiu as eras, a história, em dispensações. Por exemplo, de Adão até Abraão são 2000 anos de história. De Abraão até Jesus são mais 2000 anos de história. Com a morte de Jesus, a sua ressurreição e a igreja no mundo são mais 2000 anos. Se você pegar, são 6000 anos até aqui.
E aí teria o 7º milênio, que é o descanso da terra, que é o reinado de Jesus. Se você comparar isso com a criação, você vê que existe um padrão. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou, tá? O dispensacionalismo eu acho legal a gente tratar dele num vídeo, só dele, num outro vídeo, porque tem muita coisa interessante para ser dita, mas estou sendo bem basicona aqui falando sobre isso. Então, o dispensacionalista, o pré-milenista dispensacionalista entende que a dispensação da igreja, a igreja começou, né, com a morte de Jesus, realmente deu pontapé inicial em Pentecostes e ela vai durar mais ou menos 2000 anos. Então ela vai ser retirada da terra e Deus voltará a tratar com Israel, e aí vai haver a grande tribulação, depois Jesus vai voltar, destruir o anticristo com o sopro de sua boca e instaurar o seu milênio na terra. Tá? Então, o pré-milenista crê basicamente nisso. Jesus volta primeiro e o milênio é instaurado. Então você pode ver que existem pós-tribulacionistas que são pré-milenistas. Eles só entendem que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação, mas que vai haver a grande tribulação, que Jesus vai voltar e então o milênio vai ser instaurado. Tá? Então, basicamente, o pré-milenista entende que, por que ele é pré? Porque ele entende que a segunda vinda é antes do milênio, tá? Aí também existem os pós-milenistas. Os pós-milenistas já entendem de uma forma bem diferente, né, dos pré-milenistas. Eles entendem que o milênio já até acontece, né? Tem uns que entendem que o milênio, que é o reinado de Cristo, é todo o período da igreja, desde que a igreja foi inaugurada, vamos dizer assim, lá em Pentecostes até os dias de hoje. Isso já é o milênio de Cristo, já é Cristo reinando. Eles entendem que os textos são metafóricos, que eles não são literais, que Jesus não vai reinar literalmente na terra, né? Então que o milênio já existe hoje e que depois a segunda vinda vai acontecer, depois Jesus vai voltar à terra, né? Eu discordo totalmente, porque a gente não pode, só porque tem textos que são metafóricos, né? Existem em Apocalipse assim, alguns textos que são difíceis, porque você entende que João também, para ele deveria ser muito difícil descrever algumas coisas que ele viu, mas é perigoso a gente achar que tudo, ou quase tudo, ou entender, esse aqui é metafórico, esse aqui não é literal, esse é literal. Eu acho isso um pouco perigoso, né? E uma coisa interessante para falar sobre isso, assim, tem textos no Antigo Testamento, nos profetas, falando do milênio, que o cordeiro vai pastar com o leão, né? Que a criança vai brincar com animais selvagens, que as nações todas vão ter que ir a Jerusalém na festa dos tabernáculos, né? Então, assim, é complicado você entender que tudo isso não é literal, que tudo isso é metafórico, que isso jamais vai acontecer, que dois animais, assim, o predador e a caça jamais vão estar juntos, que uma criança não pode brincar com um animal selvagem. É complicado se a Bíblia diz que sim, né? E tantas outras coisas que nós entendemos na Bíblia que foram literais, a abertura do mar, a multiplicação dos pães, Jesus e Pedro andarem sobre as águas, tantas coisas, né, que nós devemos entender como literais, porque são de fato literais. Então, e aí você pega outros textos e fala, não, isso daqui não é literal não, isso aqui não vai acontecer. Uma coisa que os pós-milenistas entendem também é que nós estamos na época do milênio porque estamos na época do Espírito Santo. Então, realmente, Cristo reina no mundo, no universo, mas não de maneira física, já podemos dizer, ou efetiva, né? Tirando completamente, anulando, aniquilando toda a obra de maldade, né? Isso ainda não existe, mas vai existir, né? Tem textos que falam que ele vai se assentar no trono de Davi, que jamais terá fim. Então a gente entende realmente, eu entendo que realmente vai ser uma coisa literal. Jesus vai reinar de fato
fisicamente, literalmente, não só espiritualmente como é hoje, né? Jesus reina espiritualmente, tudo está sustentado pela palavra de Deus, mas vai chegar um tempo em que o mal vai ser de fato aniquilado, vai ser anulado, enfim, vai ser preso, né? E Jesus vai reinar também na terra aqui como rei da terra, o que não acontece hoje. O pós-milenista entende assim, que Jesus reina espiritualmente, né? Que essa é a época do Espírito Santo, o Espírito Santo em cada crente, em cada um que se converte a Jesus, e que esse já é o reinado dos 1000 anos de Cristo na Terra. O amilenista, para mim, é praticamente a mesma coisa. Eu não vejo muita diferença. Eu não consigo ver muita diferença, assim, falando basicamente, entre o pós-milenista e o amilenista. Ele entende que o capítulo 20 de Apocalipse, que fala do milênio, que fala dos 1000 anos, é o reinado de Cristo através da igreja, que ele não é literal, né? E que é assim que é na cabeça deles, né? Eles entendem que é aquilo que nós falamos. Tem textos que são literais, tem textos que são metafóricos. Apocalipse 20 não é um texto literal para eles. E é isso, eles entendem que não vai haver realmente esse reino físico de Jesus por 1000 anos aqui na Terra. Agostinho era um amilenista proeminente, né? E essa ideia foi entendida muito dessa forma aí, principalmente lá na Idade Média, mas existem hoje teólogos, né? Teólogos da teologia reformada, por exemplo, muitos que acreditam ainda dessa forma. Uma coisa que eu gostaria de falar aqui, discordando do pós-milenismo e do amilenismo, por uma história de Papias que a gente escuta, né? Eu já escutei pregadores falando. Papias foi um dos pais da igreja primitiva e ele foi discípulo do apóstolo João. E há quem diga que Papias dizia para os seus discípulos que João havia dito para ele que o milênio é sim literal. Então você imagina, João viu todo o Apocalipse, foi levado aos céus, viu tudo o que vai acontecer, e depois disse a um dos seus discípulos que o milênio era assim literal, que Jesus vai se assentar no trono de Davi em Jerusalém, né? E vai governar o mundo com cetro de justiça, né? Vai governar o mundo inteiro. E as nações irão a Jerusalém, as nações irão ali aprender. E a nação que não for a Jerusalém na festa dos tabernáculos, ela não vai ter chuva, ou seja, vai ter consequência para quem ainda assim, né, não for obediente a Deus. Então, eu entendo realmente também que o milênio é literal, sim, que vai ser um descanso para a terra, sim, que Jesus vai cumprir todas as profecias, inclusive aquela de que ele se assentaria no trono de Davi, seu pai, e reinar, e que o seu reinado jamais terá fim. Aleluia! Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Então é isso, queridos. Hoje a gente viu assim muito rápido, tá? E de maneira bem despretensiosa mesmo. Alguns conceitos, alguns pontos. Então, se a gente falar mais pra frente esses conceitos, você pelo menos sabe assim o básico do básico do básico, e te convido a aprender mais, a se interessar, a buscar por homens de Deus que ensinam, né, sobre escatologia, e você pode aprender muito, muito mais. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado você de alguma forma, que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia, e a gente se vê no próximo vídeo, se o Senhor permitir. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.